Do brilho e glamour aos fãs adoradores, muitas pessoas sonham em se tornar um ídolo famoso. Mas infelizmente, devido à saturação de ídolos na indústria, está se tornando cada vez mais difícil se destacar entre a multidão. E seja no Produce 101, Mix 9 The Unit ou qualquer outro show de sobrevivência, vimos repetidamente muitas pessoas que não conseguem encontrar sucesso, apesar de serem incrivelmente talentosas e trabalhadoras. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, havia alguém que conseguiu encontrar sucesso através de um desses shows de sobrevivência, apesar de não querer ser famoso, e, na verdade, tentando ativamente perder? Bem, foi exatamente isso que aconteceu com Vladislav Ivanov, também conhecido como Lelouch ou Lelouch, no show de sobrevivência Chuang Zhao Ying. Para contextualizar, Chuang Zhao Ying, ou Chuang para abreviar, é basicamente a versão chinesa do Produce, onde 101 trainees competem através de vários desafios e performances, e os 11 trainees mais populares conseguem estrear em um grupo de projeto temporário. Apesar de se esforçar pouco durante o show e declarar abertamente que queria ser eliminado, Lelouch ainda subia nas classificações toda semana, se tornando um dos principais concorrentes. Então, como isso aconteceu? Como seu pior pesadelo se concretizou? Lelouch nasceu originalmente na cidade de... Meu Deus, farei o possível para não estragar isso. Vladivostok, na Rússia. Ele então se mudou para Shenyang, uma cidade na China, em 2015 e começou a aprender mandarim. Depois disso, ele permaneceu na China e teve vários empregos, incluindo agente de vendas, modelo, tradutor e até trabalhou como daigou. Não há uma palavra em inglês para isso, mas um daigou é alguém que ajuda seus clientes a comprar mercadorias de outro país. Lelouch ajudava os chineses a comprar mercadorias da Rússia e cobrava uma comissão desses clientes, sendo assim que ele ganhava dinheiro. Como pode-se ver, Lelouch estava indo muito bem. Ele estava empregado, tinha muitas oportunidades e estava ganhando um bom dinheiro. Nunca passou pela sua cabeça entrar na competitiva indústria da música. Ele nunca havia cantado nem dançado e, francamente, ser um ídolo era a coisa mais distante de sua mente. Até um fatídico dia... Então, Lelouch era, na verdade, amigo de um cara chamado Ivan Wang, que era o diretor executivo de uma empresa de entretenimento baseada no Japão e em Hong Kong chamada King Enterprises. Agora, a King Enterprises queria enviar 2 de seus estagiários japoneses, Amu e Yu, para competir no Chuang 2021. No entanto, Ivan, o diretor executivo, estava preocupado que seus 2 estagiários japoneses teriam problemas para se adaptar à vida na China, especialmente porque eles não falavam mandarim. Felizmente, ele se lembrou que tinha um amigo, Lelouch, que morava na China. Então ele contatou Lelouch para ajudar a cuidar dos 2 rapazes e atuar como professor e tradutor de mandarim enquanto eles estavam no programa. Como se um russo ensinando chinês para 2 japoneses não fosse absurdo o suficiente, a história diz que um diretor de Chuang supostamente viu Lelouch e pediu para ele se juntar ao programa apenas 5 dias antes do início das filmagens. Você pode estar se perguntando por que a equipe de produção recrutava participantes apenas dias antes do programa? Certamente eles teriam tido meses para se preparar com antecedência, não é? Chuang estava tendo dificuldades para encontrar participantes. Muitos dos estagiários internacionais não conseguiram chegar no último minuto devido a problemas de visto, e além disso também havia alguns estagiários locais que de repente desistiram do show e... Tão desesperado, para encontrar concorrentes, os produtores recrutavam qualquer um que pudessem, incluindo pessoas aleatórias como Lee Luoer, um estagiário desavisado, mesmo depois de já terem atraído muitos participantes para o show. O que você está fazendo? Eu realmente quero correr. Cao Zhu, que originalmente se candidatou para ser professor de dança do programa, e David, um tradutor, ainda tinham menos de 90 concorrentes, muito longe dos 101 concorrentes pretendidos. E então, ao perceber que Lelouch, um cara bastante atraente, também falava chinês no programa de Lelouch,
Eles imediatamente viram uma oportunidade e correram para oferecer-lhe um lugar no programa. Inicialmente, Lelouch recusou a oferta, pois não tinha intenções de se tornar um ídolo. No entanto, após repetidas tentativas da equipe de produção, Lelouch finalmente concordou e se tornou o terceiro concorrente sob a King Enterprises. Ele estava entediado e pensou que participar do show seria uma experiência legal e uma ótima maneira de sair da sua zona de conforto. Qual é o pior que pode acontecer? Sim, então acabou que ser um competidor no Chuang foi muito mais difícil do que Lelouch havia antecipado. Logo de início, Lelouch teve dificuldades. Ele nunca havia recebido treinamento e, previsivelmente, foi colocado na classe F na primeira avaliação. Inicialmente, Lelouch realmente tentou manter-se positivo e ele até mencionou que queria se desafiar e trabalhar duro. Porém, com o tempo, o estresse da vida de ídolo logo começou a afetar Lelouch. Ele não apenas lutou com o canto e a dança, ele também carecia de energia e se sentia sempre cansado. Todos os dias eram fisicamente exaustivos para o pobre Lelouch e frequentemente podia-se vê-lo deitado durante o ensaio ou lutando para recuperar o fôlego enquanto cantava ou fazia rap. Além disso, por conta da sua falta de habilidades e baixa energia, ele era constantemente criticado pelos mentores e professores no programa. Ficou claro que Lelouch não estava preparado para ser um ídolo, e no episódio 3 ele realmente começou a expressar que queria ir para casa. Amigo, não é ruim, mas também quero usar meu telefone para voltar para casa. A parte mais engraçada era que Lelouch nem estava tentando esconder seu ódio pela vida de ídolo. Ele reclamava abertamente na tela sobre como o show o esgotava, como ele se arrependeu de entrar no show e como ele só queria sua liberdade de volta. Neste ponto, você pode estar se perguntando por que Lelouch não desistiu, já que ele odiava tanto estar no show. Lelouch assinou um contrato ao concordar em participar do show, o que significa que ele provavelmente teria que pagar multas pesadas se o quebrasse e saísse antes do tempo. Tudo o que Lelouch podia fazer era esperar e rezar para que suas classificações fossem baixas o suficiente para finalmente eliminá-lo do show. Assim, Lelouch fez o possível para sabotar suas próprias notas. Seja negligenciando nos treinos, Fingindo ser ruim. Em chinês? Eu disse, é você, Lelouch. Eu disse, não consigo te ouvir. Descobri que ele te disse que pode entender se quiser. Se ele quer entender, ele não consegue entender. ou tentando ao máximo simplesmente ser o mais chato possível, Lelouch fez tudo isso. No entanto, para desgosto de Lelouch, ele conseguiu de alguma forma ficar em um impressionante 29º lugar durante a primeira eliminação, e essas classificações só melhoraram a cada episódio. Ficando desesperado, Lelouch começou a implorar aos fãs para não votarem nele para que ele pudesse ir para casa, e em um momento até implorou aos fãs para, citando, pararem de amá-lo. Infelizmente os planos de Lelouch deram errado, porque, sem que ele soubesse, sua falta de presença de palco e atitude relutante eram exatamente o que o tornavam popular. Comparado aos outros concorrentes que se esforçaram e ansiavam pela vitória, Lelouch se destacou da multidão, tornando-se um alívio cômico não intencional para o público e os demais participantes do programa. Todos acharam seu pessimismo e atitude impassível hilários, e ele se tornou um ícone da cultura sangue. Para dar algum contexto, a cultura sangue é basicamente o conceito chinês da geração do milênio de ter uma atitude derrotista em relação à vida, e eu acho que você poderia dizer que é meio semelhante à ideia por trás de coisas como o meme Doomer da América ou o Gudetama do Japão. Além disso, muitas pessoas viam Lelouch como a personificação da tóxica cultura de trabalho asiática. Como muitos sabem, vários países asiáticos, incluindo a China, são conhecidos por jornadas de trabalho exaustivas e baixa remuneração. Não há equilíbrio entre trabalho e vida pessoal aqui, e muitos estão esgotados e presos em empregos que não gostam.
E muitas dessas pessoas se identificaram com Lelouch e acharam refrescante finalmente ver alguém que não tinha medo de expressar o que todos os outros estavam sentindo. Exaustão. Ele se tornou um meme, de certa forma, com muitos o chamando de o mais miserável escravo assalariado. Os fãs até se uniram e brincaram que deveriam votar nele e fazê-lo fazer 996. Para contextualizar, 996, ou em chinês, refere-se à prática de trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, obviamente uma agenda insana, que é realmente comum em certas indústrias, como as indústrias de TI ou tecnologia na China. Por fim, apesar de parecer uma pessoa fria e distante, Lelouch na verdade tinha um lado mais suave. Eu sei que todos aqui são muito bons, então vocês com certeza vão trabalhar duro no futuro. E embora ele odiasse cada segundo da competição, ele ainda se esforçava um pouco mais durante os desafios em grupo para não decepcionar sua equipe. Tudo isso fez com que Lelouch se tornasse extremamente popular, e no final, Lelouch realmente chegou até a final, ironicamente superando Amo e Yu, que se você se lembra são os dois estagiários que a King Enterprises realmente pretendia competir no show. Durante o episódio final, ficou claro que Lelouch não queria estar lá, e às vezes ele parecia genuinamente meio chateado. As coisas estavam ficando sérias agora, não era mais uma brincadeira. Ele mal havia sobrevivido aos últimos 3 meses no Trump, mas realmente vencer o show e fazer parte de um grupo de garotos por anos? Isso era inimaginável. Finalmente chegou a hora de anunciar os 11 vencedores. Este foi o momento que todos estavam esperando. Enquanto todos os finalistas estavam obviamente muito nervosos, Lelouch talvez fosse o mais ansioso de todos. Ele ficou rigidamente no canto, mãos juntas, enquanto se preparava para o pior. Mas um a um, à medida que cada vencedor que não era Lelouch era chamado, ele sentia que estava um passo mais perto da liberdade. Poderia finalmente haver luz no fim do túnel? Depois do que pareceu uma eternidade para os concorrentes e francamente para o público também, quero dizer, a final durou 4 horas, todos os 11 vencedores foram anunciados e Lelouch não era um deles. Ele conseguiu, ele perdeu com sucesso. Parece que os fãs finalmente decidiram respeitar os desejos de Lelouch e ele acabou ficando em 17º na final, ficando um pouco aquém da equipe de estreia. E assim, apenas assim, o pesadelo de Lelouch finalmente acabou. Quando ele recuperou seu telefone, foi inundado com milhares de postagens parabenizando-o por sua perda, incluindo uma da embaixada russa. Desde o show, Lelouch permaneceu ativo nas redes sociais e expressou que, apesar de seu terrível tempo no programa, ele não guarda rancor e ainda é muito grato pela oportunidade. Quanto ao futuro, ninguém realmente sabe quais são os planos futuros de Lelouch. Mas uma coisa é certa. Então isso conclui a louca história de Lelouch. Espero que tenham curtido o vídeo. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam. Até mais, pessoal. Nos vemos logo. Tchau.